pessoal, eu sou a Magali Brito, a criadora deste canal Seguindo os Rastros. Aqui eu conto casos criminais reais que acontecem no Brasil e no mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, daí sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. Também eu vou pedir a vocês, se gostarem desse vídeo, deixa seu like, isso aquece meu coração e me incentiva a procurar sempre casos novos para vocês. Vamos ao caso de hoje. O caso de hoje é a história de uma mãe, a Verônica Paranello. Ela entra na delegacia desesperada, informando que deixou o filho na escola e que não encontrou na saída. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então vamos ao caso de hoje. Era 29 de novembro de 2014. Naquele dia, em Santa Croce Camerina, na província de Ragusa, em Sicília, na Itália, 1h da tarde, quando Verônica Panarello, uma mãe desesperada em busca de ajuda, entra na delegacia local para comunicar o desaparecimento do seu filho Loris Andrea Estival, de 8 anos de idade. A Verônica era casada com David Estival, de 29 anos, e juntos eles tinham 2 filhos. O Loris era o filho mais velho do casal. Ela diz aos policiais que acompanhou o filho até a escola, como fazia todas as manhãs, despediu-se dele com um beijo e o seguiu com um olhar até o portão quando ele entrou na escola. Um pouco antes de 1 da tarde, ela retornou em frente à escola para buscar a criança e não o encontrou. Os professores e colegas não se lembravam de tê-lo visto naquele dia, então as buscas começaram imediatamente. Toda a população da cidade se mobiliza para encontrar o Loris e, por volta das 5 da tarde, o corpo sem vida do garoto é encontrado. A criança não estava usando as cuecas e as calças estavam desabotoadas, sugerindo que a vítima tivesse sido abusada. O corpo foi encontrado por um senhor aposentado que tinha o hábito de caçar perto desse velho moinho abandonado. As obscuras circunstâncias de sua morte levaram a polícia de volta à mãe para um interrogatório, já que agora não se tratava de um caso de desaparecimento, e sim um caso de homicídio. Nas investigações, nenhuma pista foi descartada, mas quanto mais os dias passavam, mais a história desesperada da mãe, Verônica, se tornava pouco convincente. A polícia checou as câmeras de segurança na região e em nenhum momento foi registrado a Verônica e o seu filho a caminho da escola. Ele nunca chegou à escola, mas as câmeras de segurança registraram a Verônica dirigindo seu carro próximo onde o corpo do filho foi descartado e também próximo a um local onde ela havia participado de uma aula de culinária, onde é dito que ela chegou atrasada e justificou-se dizendo que tinha tido alguns problemas. É dito que no sábado, no dia do desaparecimento, enquanto toda a cidade procurava a criança, a Verônica fez de tudo para impedir a entrada dos investigadores no seu apartamento, pois ela dizia que não estava com as chaves. Mas a polícia conseguiu acessar a casa e, entre outros itens recolhidos, eles encontraram um tipo de abraçadeira de eletricista que, segundo a autópsia, era a mesma abraçadeira que havia causado a morte do Loris. E ao ser questionada de o porquê ter essas abracadeiras em casa, a Verônica respondeu que seria uma solicitação para um trabalho na escola. No entanto, os professores negaram ter feito esse pedido. A polícia então confrontou Verônica com o fato de que o corpo do seu filho havia sido encontrado com arranhões e sinais óbvios de que ele fora espancado antes de ser estrangulado. Neste ponto, percebendo o comportamento da mãe, que apresentava muito nervosa, mas um tanto fria, a polícia já começou a suspeitar que ela tinha algo a revelar e que talvez ela tivesse algo a ver com o assassinato do Loris. Então a polícia foi pressionando até que ela começou a tentar mudar sua história. Em vez de alegar que seu filho simplesmente desapareceu,
Ela agora disse que ele morreu acidentalmente enquanto brincava com alguns cabos e ela entrou em pânico e levou o corpo dele para aquele moinho. No entanto, a polícia informou a ela que isso não era consistente com a condição em que encontraram o corpo do seu filho e eles continuaram a pressioná-la em busca da verdade. Então a Verônica muda a versão pela segunda vez. Dessa vez, ela tentou colocar a culpa no pai de Loris, o Andreas Stivel, alegando que foi ele quem matou o filho e que ela mentiu por medo de sua própria segurança, pois ele tinha medo que ele fizesse o mesmo com ela. Mais uma vez, essa história não correspondia às evidências do caso, pois é dito que o pai do Loris sempre foi muito carinhoso com o filho e que não havia nenhum registro de que ele fosse violento ou abusivo. O Loris dizia que quando crescesse queria ser caminhoneiro como o pai. Então a Verônica contou o que havia acontecido. Ela admitiu que estava tendo um caso com o avô da criança, o seu sogro. Ela alegou que Loris havia entrado no quarto no momento em que eles estavam tendo relações íntimas. Então ela disse que por medo que ele revelasse esse segredo ao seu marido, que isso seria uma tragédia na família, então eles aplicaram uma surra no garoto e nesse acesso de raiva se excederam e então o avô, o seu amante, estrangulou com uma abraçadeira até a morte. No entanto, com o decorrer das investigações, todas as evidências apontaram que a própria Verônica que matou seu filho e não havia nenhum elemento que sustentasse a presença do avô na cena do crime e a sua participação ativa no crime. No julgamento, embora fosse um caso circunstancial, o testemunho do sogro com que ela estava tendo um caso ajudou a selar o seu destino. A reconstrução do crime, feito pelos investigadores, conta que naquela manhã de 29 de novembro de 2014, Loris Stivel e sua mãe Verônica Panarello estavam no carro quando Loris começou a chorar, pedindo insistentemente para não ir à escola. Nesse momento, a Verônica, muito exasperada, deu as chaves da casa para o filho, para que ele voltasse para casa e esperasse por ela. E ela seguiu de carro para levar o seu filho mais novo ao jardim de infância. Após isso, ela retornou para casa e lá o Loris estava e ela começou uma sessão de espancamento e terminou estrangulando o seu filho com uma abraçadeira de nylon. Após o crime, ela pegou o corpo do filho, colocou no porta-mala do carro e jogou em um barranco na região da zona rural. Loris foi encontrado sem cuecas e com as calças abaixadas. A Verônica abaixou as roupas do filho para que a polícia acreditasse que o assassino do seu filho era um pedófilo. Ela foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada a 30 anos de cadeia em regime fechado. Após a leitura da sua sentença, Verônica começou a gritar com seu sogro do outro lado do tribunal quando ela foi levada para cumprir sua sentença. É sua culpa, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Você está feliz agora? O Tribunal de Recurso de Catânia confirmou a pena de mais 2 anos somada aos 30 anos que a Verônica já havia sido sentenciada por difamação contra o seu sogro, André Stivel. O Tribunal de Recurso de Catânia confirmou a pena de mais 2 anos, somado aos 30 que a Verônica já havia sido sentenciada por difamação contra o seu sogro, André Stivel, que foi provado que ele não estava envolvido no crime. Ela segue presa até a data de hoje e espero que continue lá. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que bom que vocês ficaram até aqui. Deixa seu like. Eu vejo vocês em breve. Tchauzinho.